Sejam bem-vindos. Está começando De Boa com a Diferença, o podcast que acredita que incluir é de boa e excluir não dá mais. Eu sou a Carla, sou doutora em educação, pesquisadora dos processos inclusivos e acredito numa inclusão que acolhe, que entende o corpo também como participante dos processos inclusivos. Esse podcast, ele trabalha com ciência, com acolhimento, com humanidade, e ele entende que aprender não é só pelo corpo, não é só sobre o cérebro, ele envolve o sujeito em todas as suas instâncias. E o corpo desse sujeito também faz parte dos processos de aprender. Eu me chamo Maria Ângela Posa, estou aqui no nosso podcast falando um pouquinho sobre esse cotidiano escolar tão importante, trazendo pessoas maravilhosas para dialogar conosco. Esse podcast só existe porque nós temos a Verbo Educacional, nossa parceira em educação, que está aqui abrilhantando cada vez mais com seus cursos de pós-graduação. Então, quando nós falamos de educação, nós falamos de Verbo Educacional. Hoje, nós vamos dar continuidade às nossas conversas referentes a esse cotidiano escolar tão importante. Como a Carla falou, nós trabalhamos com a mente, com o corpo, e nós trazemos pessoas importantes que vão falar sobre isso também. Então, nossa convidada de hoje, como sempre, é uma grande amiga, mas é uma profissional que eu admiro muito, pela trajetória dela, mas por uma palavra, assim, para mim, muito importante, que é um acolhimento. Ela acolhe as pessoas. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada pela tua trajetória, por nos acolher com esse convite, né? E por acolher as pessoas que passam por ti, cara. Assim, é incrível esse teu movimento, assim. Não tem uma ligação que a gente diga, Fê, eu preciso que tu olhe para essa criança. E ela sempre diz, manda. Vou olhar. Ai, Fê, essa criança não pode pagar. A gente vai dar um jeito. Deixa eu avaliar primeiro, que daí a gente vai ver. Então, isso não tem o que pague, Fernanda. Na vida dessas crianças, assim. Sou muito grata por te chamar de amiga. Ai, querida. A gente tem já uma relação de algum tempo, né? Muito tempo, né? Bem, meninas, eu tenho só a agradecer o convite de vocês. Me alegra muito falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre o corpo das pessoas num processo de aprendizagem, desenvolvimento, crescimento. Eu trabalho já há alguns anos com integração sensorial. Eu sou terapeuta ocupacional, então, né, eu me formei já há alguns anos atrás, me formei em 1996, sou da velha guarda. E quando começou a surgir a integração sensorial, né, no mundo e no Brasil, eu logo me interessei e comecei a estudar sobre isso. E descobri que as sensações são para nós como a gasolina é para um carro. É o combustível para tudo. Então, me encantei por esse tema, por esse universo. Sou uma apaixonada por isso, né, pela integração sensorial. Em 2020, abri uma clínica que iniciou atendendo só crianças e que hoje atende adultos. E eu tenho muita alegria, assim, eu fico muito emocionada em poder acolher adultos e adolescentes, que hoje a gente está trabalhando, porque é uma população que não tem um olhar de terapia ocupacional, de integração sensorial. Então, a gente começou esse ano a atender adultos, na verdade, no final de 2024 e no final de 2025. E, Fernanda, não querendo te interromper, seja muito bem-vinda aqui no podcast. E essa tua trajetória, esse teu olhar para o início, assim, a Fernanda ali, saindo do ensino médio, por que foi para TO? Ai, sou uma pessoa muito cheia de energia, tá? E qualquer profissão que envolvesse ficar parada e não ter muita dinâmica não ia me pegar. E sabe que eu trabalho com crianças desde que eu tinha 11 anos. Nossa! Eu fiz, né, animação de festinha infantil. E eu sou formada em balé clássico. E quando eu tinha mais ou menos, então 11, 12, 13 anos, eu fazia essas para ganhar um dinheirinho, porque era legal, coisa e tal. Aí, quando eu fazia balé, né? E quando eu comecei a seguir o balé com mais seriedade e pensei em ser professora, eu comecei a dar aula, primeiro ser ajudante, depois comecei a dar aula de balé para crianças.
Então, gurias, eu sempre tive a infância na minha vida. Eu vou te dizer que eu não sei fazer outra coisa do que isso, sabe? É lidar com o desenvolvimento mesmo. Sabe por que eu escolhi TO? Eu dava aula de balé e tinha uma menina que depois eu vinha reencontrar quando adulta, que ela não aprendia que nem as outras. Eu ficava muito bolada com aquilo. Eu digo, gente, como? Eu estou ensinando, estou dedicada aqui ensinando. Todo o grupinho aprende, a fulana não. Faço tudo errado. O que está acontecendo? Ela é desengonçada, ela é atrapalhada. Eu vejo o que quer, mas não dá conta. Aquilo ficou em mim, sabe? Aí foi lá, tinha que escolher na faculdade um curso lá, né, uma profissão para fazer vestibular. Eu, caramba do céu, não tenho nem noção o que eu quero. Eu sei o que eu não quero, matemática, física, química. Sim. Jesus amado, essas coisas aí não me pegam. Aí eu fui para uma psicóloga. A minha mãe me levou numa psicóloga para fazer o tal do Teste vocacional. E aí deu a área da educação e saúde, pedagogia, TO e psicologia. Sim. Foram as 3 top, assim, na lista. E aí eu acabei me inscrevendo para pedago e para TO e fiz junto. Só que daí no meio do caminho... Tu teve que escolher uma? Tive que escolher uma porque dava conflito total de agenda das duas. E aí eu escolhi a TO. E a TO por quê? Por conta desse dinamismo, sabe? De ver o sujeito de uma forma muito global e de conseguir contemplar muitas áreas do desenvolvimento, sabe? Sim. Porque tu pensa no brincar, tu pensa na participação, no aprendizado de habilidades, de como vai tomar, de como vai... Agora, essa semana, a gente estava ensinando o menino a lavar o rosto. Gente, lavar o rosto tu precisa aprender. Tu aprende com o modelo, tu vê o pai fala, tu aprende. Só que as crianças que têm dificuldade no desenvolvimento, elas têm que ser ensinadas. Passo a passo, né? Então, pegar, até no Instagram da infância, estava esse videozinho nos stories. Pegava um punhadinho de arroz colorido, que dá informação mais precisa para construir a ação motora. Né? Não levava no rosto, né? Pegava. Mas esse movimento, né? De pegar alguma coisa. Porque isso ele não dava conta de fazer na pia, com a água corrente. E aí conseguiu. Só que a história dessa criança é muito interessante. Ele não tolerava tocar na água direito. Porque ele tinha uma hiperreatividade tátil absurda. Então, o progresso dele nesse desempenho ocupacional de higiene, de lavar o rosto, começou há muito tempo atrás. Quando a gente começou a aproximar ele do banheiro, a fazer ele conseguir botar a mãozinha na água, hoje ele tem total independência e autonomia para fazer várias coisas. Que idade que ele tem hoje? Ele está com 9 aninhos. Tu fala de um olhar para um desenvolvimento muito mais amplo. Tu entendeu? Do que só, não lava o rosto. Só ensina a lavar o rosto. Não, gente, é muito mais amplo, assim, né? E a gente pega o fio da meada. A TO faz isso, sabe? É um processo contínuo, evolutivo, com muitas etapas, e que cada etapa tem o seu processo único dentro de todo esse processo inteiro. E a gente desvenda e desenrola tudo isso e vai. Calma. Passo a passo. Os pais chegam, né? Top, né? Quero que meu filho desfraude, quero que meu filho use o banheiro. Isso é um pedido que eu vou falar para vocês que quase toda família que chega tem essa angústia, né? Quero logo que deixe de usar fralda. Eu vou ajudar. Ele vai deixar de usar fralda. Só que antes... Nesse momento, ele precisa ficar 20 segundos parado, sentado numa cadeirinha, fazendo alguma coisa. Mas isso tem a ver com... Tem, porque lá no vaso eu vou precisar ficar. Entendeu? Então, esse desvendar os processos e começar com metas gentis faz toda a diferença. Ou tu quer obrigar ele a ficar uma criança que vai já formar um trauma emocional com aquela habilidade, porque, poxa vida, não consigo. Para isso, o custo é muito alto, me dá muito trabalho ficar sentado. Por que ele não senta? O que acontece no sistema nervoso central que não possibilita que ele permaneça com o corpo quieto, parado, sentado? A avaliação de integração sensorial. O processamento vestibular dele é muito imaturo. Significa que ele não dá conta de perceber
com clareza o movimento que o corpo dele faz. Por isso, ele gera mais. As respostas posturais dele são muito pobres. Então, por isso, ficar sentado em equilíbrio estático, que, acreditem, é mais difícil do que o equilíbrio dinâmico, é bastante demandante para ele. Então, sentar no vaso sanitário, que tem um buraco ainda no meio, é a última coisa que ele vai querer nesse mundo. E tu não vai desfraldar uma criança para ela estar toda hora fazendo xixi e cocô nas calças. E se expondo, né? Então, existe todo um processo, existe uma ciência que guia tudo isso, que se a gente respeita a evolução de forma gradual, o sucesso é garantido, tá? Pode demorar 2 anos, mas eu te garanto que vai ser um desfraude saudável, respeitoso e prazeroso para essa criança. Tu fala respeitoso e prazeroso, né? Tu fala no sentido de acompanhar esse desenvolvimento, dando uma borda, né? Dando um cuidado, sem atravessar isso, né? Sem pular etapas, né? Sem chegar no objetivo final direto. Tem etapas, né? E etapas que são pequenininhas, né? Que são miudinhas e que precisam ser cuidadosamente levadas em conta. Sim. Né? Com muito cuidado, com muito carinho, para que não crie esses pequenos traumas, né? Para chegar lá no objetivo final. Exato. Eu acho que isso é um cuidado com o desenvolvimento desse sujeito. Isso, né? Vale para tudo, tá? Sim. Para a vida? Para a vida. Pensem, processo de participação escolar. O sentar à mesa, né? O sentar na cadeirinha, à mesa, na escola também é necessário. Ele consegue, não consegue? Por que ele não consegue? O que está faltando de maturação desse sistema nervoso central, desse equipamento, desse, né, neurobiológico, né? O que está acontecendo? E uma coisa que tu está falando sobre desenvolvimento, eu sempre bato nessa tecla, Fernanda, assim, ó, que nós temos que cada vez mais entender sobre o desenvolvimento, agregando com a aprendizagem. São 2 coisas diferentes. E tu vem falando sobre isso. Então, o que aquela criança está precisando trabalhar com algumas habilidades que vão desenvolver e vão permitir que ela fique melhor sentada. Porque isso acontece muito na escola, viu, Fernanda? Sim. A reclamação vem, ele não senta, ele não fica quieto, ele não consegue se concentrar, e aí coloca vários diagnósticos em cima de uma situação que não foi olhada da maneira com que tinha que ser vista, né? Agora vejam, né, gurias, escola é um ambiente bastante desafiador. Eu acho que é um primeiro grande desafio na vida de uma criança, no sentido de ambientes coletivos, de rotinas que não são de acordo com o desejo dela, mas sim com o desejo de um grupo. De um adulto, né? De um adulto. Um planejamento. De um planejamento, de algo que está acima dela. De tempos que não são os tempos dela. E ela sai do seio familiar, onde a família e ela quase são... uma simbiose. Uma simbiose, né? A criança fala, a mãe já sabe. Sim. E tudo bem, porque é assim. Sim. Isso é lindo. Sim. Então, a família funciona como a criança funciona como a família. O ambiente é previsível, o ambiente é um ambiente que oferta para a criança tudo o que ela precisa, às vezes sem ela nem precisar pedir. Sim. Aí ela vai para um ambiente coletivo, que a prof não conhece a criança como a mãe conhece, e tudo bem, é para ser assim mesmo. Né? E é um exercício da vida, porque dali para frente a criança vai conviver em muitos contextos de vida que as pessoas não vão ser a mãe. E é necessário essa ruptura. É necessário. E é necessário que a criança entenda também que os ambientes coletivos existem algo que é superior a ela, a vontade individual dela, e que ela tem que se moldar a algumas coisas. Mas aí, pensem no sensorial frágil de uma criança que tem uma disfunção sensorial, como que é nesse momento, né? O ruído não só auditivo, tá? Ruído visual, a possibilidade de toque inesperado, o movimento no ambiente de muitas pessoas. Muitas informações ao mesmo tempo que não faziam parte da vidinha dela lá quando ela estava no ambiente familiar. E ela tem que se adaptar a isso. E ela vai se adaptar. Entretanto, a gente precisa adaptar o ambiente e construir uma aproximação desse ambiente ao nível que ela, naquele momento, dá conta. E aí a gente está falando de gradual, né? De gentileza, de respeito. Aí é que tá, gente.
sair do 8 para 80 num único salto é cruel. Não tem como. É cruel demais. A gente tem que dar pequenos passos. A gente vai chegar no 80. Uhum. Talvez a gente não chegue em um dia, em um mês, em um ano, mas a gente vai chegar. Então, o coração desses pais, ele tem que ser acolhido. Esses pais precisam se acalmar e ter a certeza de que, calma, as coisas vão dar certo, mas a gente precisa... Acredite no processo. As coisas estão caminhando para lá. Fique na escola com seu filho somente até o recreio. Não fique o turno inteiro de primeira. Ai, mas quando que ele vai poder ficar o turno inteiro? Não sei. Se eu soubesse, não tá né? numa Não cartilha. posso te dar uma Não resposta. tem como. A gente pode ficar até o recreio mais 15 minutos, até o recreio mais 5, 20. até o recreio mais vai- 2. É, Acho que tu fala de uma coisa extremamente importante. Uma vez a gente se encontrou no teu podcast, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre o papel importante que a educação tem também no cuidado com essas questões sensoriais, né? Que é dar tempo para esse sujeito, respeitar esse tempo, entender essa palavra processo. O processo, ela tem um tempo para cada um. Qual é o teu tempo? Qual é o meu tempo? Qual é o tempo da Mari? Não é o mesmo tempo. não. Então, eu não posso ter isso... E o mundo que tu vive não é o Isso. mesmo que o Não meu. posso dizer, o tempo da adaptação é 30 minutos, é 40 minutos, é 1 hora para todo mundo. Mentira, não é. O tempo do João é diferente do tempo da Maria, é diferente do tempo do Pedro. Isso, para mim, é fato. Segundo, a escola precisa se apresentar para esses sujeitos. Né? Eu acho que a escola peca nisso muito. A escola supõe que todo mundo sabe como é que ela funciona. E essa criança não sabe como esse espaço funciona. Ela não sabe nem que cheiro que tem, que movimento que tem, quem são as pessoas que estão ali. Então, acho que esse é um papel, para mim, principal, inicial que a escola tem que fazer, né? Se apresentar para essa criança. Que espaço é esse? Que cheiro é esse? Que pessoas são essas? Que lugares são esses? E a escola não faz isso, né, Fábio? Não faz isso, porque ela não apresenta. Ela não mostra. Então, essa criança chega lá, ela sente tudo isso, ela não sabe de onde está vendo tudo isso. Ela não consegue definir o que é tudo aquilo. E isso vai se avolumando, de coisas né? acontecendo, né? Exato. Isso vai se avolumando, vai deixando ela cada vez mais ansiosa. E a escola diz, nossa, não sei, porque está tão nervosa. Sim, e eu conheço uma escola que faz todo esse movimento na primeira semana, né? Ela vai nos espaços da orientação, da supervisão, da coordenação pedagógica, conhece um pouquinho ali, né? Mas é esses setores. Então, ampliar, né, Carla? Isso que tu diz, ampliar esse espaço que possa reconhecer. Porque não é minha casa, né? Não é, Não a gente é não minha conhece, casa. é o desconhecido, né? E o desconhecido E assim, o ambiente algo... é um dos fatores, mas as pessoas é outro. Exato. E muito relevante. Porque daí eu não conheço nenhum dos amiguinhos direito, a voz, a forma como se movem, de que forma eles brincam, a voz da prof, E a gente tem o choro no início, Isso, porque agora, no início do ano, as crianças elas choram, começam a tem chorar o tempo adaptação, todo, né? Então, são vários movimentos importantes que o olhar da terapeuta ocupacional e a tendência, faz toda a e é diferença. isso, como é importante isso, né, que a gente tá, porque a tendência da escola daí é colocar a culpabilização dessa desorganização nesse sujeito, mas nunca olhar para o seu ambiente. Que não dá limite também, né? Mas nunca olhar para dentro de si, né? Nossa, como é que o nosso ambiente contribuiu para isso? Eu vou te falar uma coisa. As pessoas podem me julgar erradamente, mas vou dizer. Eu acho, gente, que a escola regular não é para todos. Eu acho que as pessoas que têm realmente verdadeiras dificuldades de desenvolvimento, de fato, deveriam estudar em outro ambiente apropriado para pessoas com necessidades maiores, educativas e de organização. Eu não sou a favor de uma inclusão completa. Sim. Eu sou a favor de ter ambientes especiais para pessoas que precisam de uma atenção especial, além daquela que uma escola regular é capaz de dar. Pensando nesse tempo, né? Eu acho que... Gente, pensando em processos de aprendizagem, pensando em necessidades de regulação, pensando em níveis cognitivos até, sabe? Meu Deus, pensando em tudo. Tu fala de diferentes escolas para diferentes sujeitos, Fernanda. A gente já falou sobre isso muitas vezes. A inclusão, ela não é só feita na escola comum. A inclusão é feita numa escola que acolhe, que planeja, que pensa
para cada sujeito. Exato. Né? Então, isso não é... De novo, né? Vamos retomar isso. Escola não é território. Escola é planejamento, acolhimento e pertencimento. História não é só o ambiente... Escola não é só o ambiente físico, Exatamente. Né? Né? Escola é tudo aquilo que envolve ser a escola. Isso. Então, eu concordo plenamente contigo. E uma escola boa pode ser uma escola de 1.000 alunos para alguém, e uma escola boa pode ser uma escola de 50 estudantes para alguém. Isso pode ser uma escola comum, isso pode ser uma escola especializada, isso pode ser uma escola... Porque quando a gente estava falando de as crianças vão visitar os ambientes, vão conhecer... Gente, isso para algumas crianças não é suficiente. Exato. Exato. Não. Então, é isso. É qual escola para qual criança. Não, e para qual criança. E qual momento, né? E qual momento, porque a gente precisa entender isso também. O desenvolvimento, ele muda. Né? E hoje eu posso precisar algo hoje que amanhã eu não preciso mais. Claro. Qual o momento? Nada da vida é estático, a gente não cria raiz, não é árvore para estar grudada para sempre nos espaços, né? Em que momento aquele espaço é importante para ti? Isso, e até quando, né? Quando? Isso a gente precisa avaliar. Para subjetividade, que é uma coisa O que a gente tempo todo fala. falando para subjetividade, então, assim, né? Olhar para o sujeito, para aquele sujeito, dentro daquele contexto. Acho que isso é bem isso importante. Pode modificar, né? Eu acho que Quantas a gente tem que ter um olhar franco, verdadeiro, genuíno. Isso. Se desprender de muita coisa para poder entender quem é aquela criança, ou aquele indivíduo, aquele adolescente, aquele adulto. E ser realmente, jogar real, entendeu? Olha, só que como vai fazer isso na escola, né? Porque mas eu acho que o olhar aí é que tá. A gente tem que começar a ter um olhar profissional, e eu sempre digo isso, que é tentar entender o que é melhor para este sujeito. Entende? Não é o que é melhor para esta escola. É o que é... Porque, assim, eu sou profissional. Eu sou professora. Eu sou formada. Eu sou uma adulta. Eu tenho como buscar recursos para me organizar, eu tenho como buscar recursos para dar conta da minha vida, eu tenho como buscar uma terapia, eu tenho como buscar. Mais recursos. Eu tenho mais recursos, mais ferramentas. A criança não tem. Então, a gente tem que pensar sempre no que é melhor para esta criança. Porque ela não tem esses recursos. Quem vai dar esses recursos para ela, quem vai oferecer os recursos, são os adultos que estão em volta. E me parece que a gente sempre inverte. O que sempre é melhor para a escola, o que sempre é melhor para os pais, o que sempre são melhor para os terapeutas. Não, sempre sai do centro. E sempre se esquece o que é melhor para essa criança. Mas sempre ela que paga o pato, né? A Fernanda falou aqui, a questão do tempo com os pais, deles entenderem o tempo da criança, mas esse entendimento dos profissionais da educação, eles têm esse entendimento por uma questão burocrática de um ano que tem que dar conta. Bom, eu acho que faz uma sutileza aí. A gente pode falar sobre, por exemplo, integração sensorial, que é uma ciência bem específica. Né? Essa seria a nossa próxima pergunta. O que é efetivamente integrar? Hoje se fala muito sobre isso. Como que os educadores vão saber sobre isso? Somente se, de alguma maneira, essa informação chegar até eles. E chegar certa como conhecimento, não como informação só. Da formação não faz. Acadêmica deles, né? Isso, eles não faz. Não tem. Como os profissionais da área da saúde também não tem. Acreditem, mas não tem. Então, de alguma maneira, eles têm que ser informados sobre isso. Então, eu acredito que as instituições de ensino, as escolas, deveriam fazer, dentro da formação delas, de qualificação dos profissionais, terem momentos para que os profissionais sejam apresentados a esse tema. Claro que cabe ao profissional seguir dar continuidade a essa busca de conhecimento. Mas a escola, eu acho que é função dela. Propicia ali a alavancada. E quem é que faz isso? Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. Isso é bom dizer, né? Bom, vamos começar acho assim. Acho que sim. Vai dar uma explicação sobre isso. Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde. Assim como é fono, assim como é físio, assim como é psico. Trabalha com reabilitação humana. Tá? O nome é terapia ocupacional porque trabalha com as áreas da ocupação humana. Então, a gente quer que um sujeito seja funcional na vida dele, como ele consegue ser, da maneira que ele consegue fazer. Entretanto, a gente quer autonomia e independência. Porque quando eu digo como ele consegue fazer, bom, ele pode não conseguir andar com as duas pernas, porque ele é uma pessoa que tem uma lesão medular, mas ele consegue com cadeira de rodas. Então, a terapeuta ocupacional, ela atua no âmbito da reabilitação, mas também da capacitação, de capacitar a vida, capacitar a independência. Então, ela adapta processos para isso. Né? Então, tu não consegue segurar um garfo
como ele vem da fábrica. A gente precisa botar um engrossador porque a tua mão não dá mais conta, não consegue, por alguma questão neurológica, enfim, de fazer essa apreensão adequada. Então, a TAO faz essas duas vias, entendeu? Ela trabalha bottom-up, que a gente fala, que é provocar o desenvolvimento. E ela trabalha top-down, que é incorporar tecnologias assistivas, suportes, estratégias sensoriais, enfim, para fazer a vida ser possível. Uhum. E a gente quer o bem-estar, Claro. né? A gente quer a saúde ocupacional, a gente quer a justiça ocupacional. Esse termo eu acho muito bacana. Porque justiça ocupacional é a pessoa ter o direito de exercer as ocupações que para ela são previstas na fase de vida dela. Então, para isso, a gente tem que ter aí todo o entendimento de como vai ser essa situação. Mas aí entra a integração sensorial como uma especialidade da terapia ocupacional. A integração sensorial é uma ciência, tá? E ela foi iniciada na década de 60 por uma terapeuta ocupacional norte-americana, a doutora Jan Ayres, que é uma cientista, uma cientista, uma pesquisadora, uma visionária. Olhem que interessante. Ela começou a observar que crianças em escolas tinham dificuldades de aprendizagem, mas não tinham dificuldades cognitivas. E ela começou a se dar conta que aquela dificuldade de se organizar para o aprendizado envolvia o movimento. Como, por exemplo, não conseguir ficar sentado na cadeirinha, não conseguir organizar a escrita no caderno, não conseguir copiar do quadro. E ela começou a perceber que tinha algo em comum com isso, que era o sistema vestibular. E aí começou, olha, foi uma porta que se abriu para um universo, tá? Hoje a gente tem várias seguidoras, né, terapeutas ocupacionais, senhoras já, que iniciaram lá com a doutora Jan Ayres como estagiárias, e que hoje são senhoras já de bastante idade, mas que deram seguimento a toda a ciência que ela criou aí, que ela construiu, que ela descobriu, estudou, se dedicou. E tem inúmeras terapeutas ocupacionais mundo afora se dedicando a estudar isso e aplicando essa teoria. É um método de integração sensorial de Ayres, é o nome. É da terapia ocupacional, porque contempla desempenho ocupacional humano. A gente precisa fazer uma formação para poder atuar nesse método. Bem importante. Existe uma formação específica para isto. Uma formação específica, ela dura um pouco mais de um ano, acho que dá em torno de 2 anos. E ela é uma formação que tu cursa o curso e entrega um estudo de caso, um trabalho para validação. E é uma formação difícil, muitas horas, né? É um curto período de tempo, uma quantidade de horas bastante expressiva. Deixa as TO quase louca. É tipo como quase acho que a intensidade de um mestrado, assim, sabe? Muito baseado em neurociências. Então, a gente tem que estudar muito neurociências, tem que mergulhar nesse mundo. E hoje a gente tem 2 grandes avaliações, 2 instrumentos de avaliação para investigar o processamento e a integração sensorial das pessoas. Um é o CIPT, o outro é o EASY. O CIPT está caindo em desuso, porque veio o EASY, que é mais moderno, que está sendo muito mais usado, que a gente usa direto lá na infância. Ele gera um gráfico, esse gráfico nos informa, é como um raio-x. Nos informa o quanto de cada sistema sensorial está distante ou está próximo da norma. Da idade gênero. E aí a gente consegue ter clareza sabendo qual é o tipo de processamento sensorial daquela pessoa que está mais frágil. E qual é o mais potente, que isso também é importante, tá? Muito. Não é só descobrir as fragilidades. A partir desse resultado, a gente monta uma estratégia de intervenção, um plano de atendimento. Olha, pessoal, precisamos começar por aqui, depois daqui nós vamos para cá. Então, né, todo um desenho de como vai ser a intervenção daquele sujeito. E o estopim, vamos dizer assim, por onde inicia esse processo? O pai e a mãe. Sentem aqui comigo e me contem. O que está sendo difícil? Gente, é um horror para dormir. Eu não consigo fazer ele dormir. Tá, que mais? Comer. Não senta para comer. Tudo tem processo sensorial envolvido. E aí, depois da testagem, a gente cruza os dados, encontra explicação para essas perguntas, que é a seguinte: afinal de contas, por que meu filho não consegue dormir? Afinal de contas, por que ele não senta na cadeirinha na hora da alimentação? Afinal de contas, por que ele só come pipoca e pão francês?
E aí, a gente desvenda, entendeu? Desvenda isso. E a gente vem com essas respostas, as respostas explicam para os pais e abrem novas portas de conhecimento. Trazem uma outra perspectiva, porque eu vou dizer para vocês que a maior certeza que as pessoas têm, que cai por terra na nossa avaliação, é de que tudo é comportamento. E que a criança tem um plano maligno de fazer as coisas que ela faz. E que ela super faz porque quer. E aí, quando a gente vem com a devolutiva da avaliação, os pais se impactam com isso. E se sentem, muitas vezes, ficam emocionados e se sentem até, às vezes, culpados. E, por favor, isso não deve existir, mas, enfim, vem esse relato, vem esse discurso do meu Deus, mas calma, tu não sabia. E a partir dessa mudança de perspectiva, meninas, muda tudo. Claro, muda toda a compreensão sobre o sujeito. Meu Deus. E agora, com os adultos, isso tá lindo também de ver. Aparece, né? Tá lindo, porque, assim, é uma catarse, entendeu? Que, caramba, sempre foi isso. E eu sabia, tu entende? Mas nunca tinham me validado. Sim. Isso é libertador, né? Nossa. Esclarece, né? Fê, nisso que tu tá falando, vai me batendo uma coisa assim. Me parece, não sei se eu tô certo ou não, que tomou um boom as questões sensoriais em diferentes profissões. Então, a gente vê hoje... Eu sou uma hater dos cursinhos vendidos na internet, assim, sem validação, sabe, científica. Sim. Então, a gente vem, assim, uma psico... Vou falar das minha área, tá? Que a gente pode criticar, né, Mari? E a gente critica muito a Mari, porque a gente dá aula em curso de psicopedagogia. Psicopedagoga vendendo curso de integração sensorial em AIDS. E daí eu me pergunto, oi? Da onde que tirou, amor? Né? Nem tem informação para isso. Onde é que tu fez esse curso aí que tu está vendendo? Pedagoga vendendo isso. Sabe? É um oportunismo. Assim, na verdade, pessoal, processos sensoriais todos nós vivemos e todos nós, profissionais que trabalhamos com saúde e educação, acessamos. Ok. Certo? Tá. Porque é verdade. Sim. O que ocorre é que a técnica da integração sensorial, o método, ele é muito denso, ele é muito complexo e ele realmente é estudado, conhecido e praticado por terapeutas ocupacionais. Tu, psicopedagoga, pode usar recursos sensoriais nos teus processos de ensino e aprendizagem. Vamos de novo. Recursos. Então, eu, enquanto psicopedagoga, como pedagoga, como professora, eu posso usar recursos sensoriais. É muito diferente. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Tá. Eu quero que o fulaninho aprenda a escrever as letras. Eu sou uma psicopedagoga. Eu posso dar uma pranchinha lá, uma bacia com areia para ele escrever a letra. Aquilo lá é um recurso sensorial. As nossas vias de aprendizado são sinestésicas, visuais, auditivas. Perfeito. Né? Então, mas eu não posso manter ele sentado com um colete de peso isso é um para ele ficar sentado. Posso, Fá? Ontem eu tava... Nossa. Posso, Fê? Não posso, né? Ontem eu estava conversando sobre isso com uma TO. Tu não deve e não pode. Inclusive as TOs, sabia? Porque o colete de peso, ele é muito contraindicado para muita gente. Ele é indicado para uma mínima parcela de pessoas. Sabia? Porque se a pessoa tem algum problema, alguma dificuldade proprioceptiva e vestibular e tem o tônus mais baixo, esse colete vai ser uma demanda extra que tu está dando para essa pessoa. E vai atrapalhar o nível atencional, vai causar fadiga, pode causar contraturas. Então, na verdade, o colete de peso é um tema muito da treta, sabe? Porque nem as TOs... Da confusão. Nem as TOs devem sair indicando assim. Pois é sobre isso, né? Entende? Muito menos quem não estuda e quem não trabalha com isso. Se você tem alguma dúvida e trabalha com educação, faça parceria com uma TO que trabalha com integração sensorial. A gente lá na infância dá assessoria para um monte de pedagogas. Não é um monte, é para algumas de pedagogas. O que a gente tem falado sempre, eu e a Mari, é isso, sim. Uma avaliação de integração sensorial é feita por uma TO. Né? Então, a gente não tem outra profissional, tenho batido nisso, né? E com as gurias que a gente faz formação em psicopedagogia é a mesma coisa. Não, vocês não têm formação na área. Sabe o que vocês vão fazer uma parceria, vocês vão buscar alguém que tenha. mas eu não conheço ninguém. Vai no site da Associação Brasileira de Terapia Ocupacional,
tem lá uma lista de pessoas que têm essa formação. É com elas que vocês vão entrar em contato. Ou então, entre em contato com a TO da cidade, pergunta, tu tem formação em integração sensorial? Tu pode me ajudar? Qual é a formação que tu fez? Né? Isso. Porque eu acho que isso é bem importante, assim, né? Nossa. Porque a gente não pode deixar entrar num saco de gatos, né? Senão se perde, né? E eu posso te falar uma coisa, tu pode achar que ajuda, mas tu pode atrapalhar um monte. E a oportunidade de vida daquela criança naquele momento, entende? Sim, exato. Com certeza. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de tempo de vida, que é a maior riqueza do mundo. Exato, a oportunidade dessa criança, né? E aí o tempo tu tá dessa criança. sacaneando, né, gente? Por favor. Deixa eu só comentar uma coisa. Tu pode, enquanto educadora, enquanto psicóloga, enquanto fono, enquanto até odontopediatra, qualquer profissional pode perceber uma dificuldade sensorial. Porque ele vai se dar conta, olha só, toda vez que toca um barulho, ele tapa os ouvidos. Está percebendo uma dificuldade sensorial. A questão é o que fazer com isso. Exato. E não ficar arriscando e tendo ideias mirabolantes ou mesmo colocando aí umas práticas que não estuda e que não tem segurança. Sim. Então, daí, o que fazer a partir do momento que tu percebe que tem alguma coisa sensorial é o que vai fazer a diferença. E eu sempre falo para as pessoas, assumir que não sabe... Não é o problema. Gente, isso é riquíssimo. É valioso. Olha a segurança que uma família tem em ti no momento que tu diz, olha só. Eu entendi o que tu quer dizer. Eu ainda não sei a resposta. E não é muito da minha área. Mas eu vou procurar. Assunto. Eu vou procurar, eu vou investigar. Se eu não entender, eu vou buscar ajuda. Ganhou a família. Exato. Com certeza, tem a confiança. Tu entendeu? Dela. Claro. Tu tá sendo realmente franca. E eu acho que isso é construir redes, né, Fernanda? E a gente entender que a gente vai construindo redes com outros profissionais que podem nos auxiliar, né? E que a gente pode daí ter um mapeamento melhor desse sujeito, né? Acho que esse é o papel, formar parcerias. Exato, formar parcerias. Não, eu não preciso nem levar e aí, bom, vou falar da nossa parceria, né? Muitas vezes nem levei, o estudante não foi até ti, né? Mas quantas vezes liguei, Fê, tô com uma menina aqui que rola um barranco o tempo inteiro, ela não pode abrir a porta, lembra? Se abre o portão do pátio, essa guria vai pro barranco e rola o barranco o tempo inteiro. Fê, o que eu faço? Eu já tentei isso. E a Fernanda dizia, Carla, tenta isso, pode ser isso, pode ser aquilo. Isso é parceria, entendeu? É a gente procurar alguém que pode nos dar uma luz, porque a gente não sabe, eu não tenho que saber tudo, porque não é da minha área. Né? É a humildade do conhecimento. E relacionando isso que a Carla falou, dessas parcerias, desse teu olhar para a questão sensorial dentro das escolas, porque o nosso público atua muito na escola, né? São professores que podem ainda estar se confundindo com algumas demandas que aparecem, tanto comportamental quanto dentro da aprendizagem, quanto esse retorno que eles têm que dar para os pais sobre esse comportamento, que muitas vezes não é comportamento, são questões sensoriais. O que tu considera assim como uma dica importante para as escolas para poder desenvolver? Porque a gente vê muito fono indo na escola, psicopedagogo atuando, outros profissionais, mas terapeuta ocupacional ainda é escasso. Você sabia que nos Estados Unidos é obrigatório terapeutas ocupacionais nas escolas, faz parte do corpo docente, entendeu? Faz parte da equipe pedagógica, não sei como é que a gente chamaria isso, mas assim como tem a pedagoga, como tem o grupo de professores, de educadores, tem a TO, que ela é responsável por esses ajustes de desempenho mesmo. Ele tem que sentar aqui, ele não pode sentar lá. Faça uma vivência sensorial antes para regular, para depois vir para cá. Então ela dá toda uma assistência. Aqui não existe isso, né? Não. E é uma pena. E ainda assim a gente tem um número de profissionais muito aquém ao que deveria ter, né, por habitante. Eu não tenho de memória, gurias, mas é um absurdo. Não tem. Eu que ando nos municípios fazendo formação, são raríssimos os municípios que têm TO, Fernanda. Muito poucos. Isso está mudando aos pouquinhos, sabe? Porque a gente está tendo uma visibilidade maior para essa profissão, que aconteceu no DSM, que contemplou, ou foi no CID, acho que foi no CID 10, que em setembro de 2000, eu nem me lembro a data, gurias, agora me fugiu, mas não faz muito tempo atrás, que contemplou como critério diagnóstico do autismo. Então, no CID 11. CID 11, as dificuldades sensoriais. No CID 11. Foi ontem, se for para pensar, né? Aí, dificuldades sensoriais no autismo. Aí começou a ter uma maior visibilidade para a terapia ocupacional por conta da integração sensorial que a gente trabalhava, e já trabalhava.
mas não era visto. Uhum. Aí começou a moda, né? Sim. E abriram outros cursos, inclusive alguns EAD que eu discordo, que eu não concordo, que eu não apoio, porque é uma ciência de reabilitação humana, é uma área Precisa da saúde, lidar. Precisa... Aproximação. mas e alguma disciplina online? Alguma disciplina online vai depender dessa alguma. Qual é alguma? Métodos de pesquisa para poder fazer o TCC online? Perfeito, faça online. Né? Agora tu vai, sei lá, anatomia, que é uma das disciplinas iniciais da terapia ocupacional. Uhum. Como vai dar online, gente? Sabe? Tem coisas que, Sim. meu Deus, não tem como. Não tem como. Bom, enfim. O fato é que abriram muitas faculdades de TO no Brasil, Uhum. a nível Brasil. E a gente sabe que tem muitas pessoas sendo descarregadas aí no mercado, com qualidade duvidosa, porque muitas vêm de um estudo EAD, e tem outra coisa, tu sabia que nas escolas EAD, a maioria dos professores não são terapeutas ocupacionais? Quando tu vai ver na faculdade EAD, tem 1 ou 2. E olhe lá. Nossa. Então não pode, gente. Como tu vai aprender sobre uma profissão com pessoas que não são da profissão? Né? Então é outra coisa. Mas o fato é que vi muitas TOs sendo, né, colocadas no mercado. Isso é bom, né? Elas que busquem se qualificar, pelo amor de Deus. Sim. Mas é bom. Então a gente acha que esse cenário vai começar a mudar. Tomara, porque é um profissional que faz falta, né? Essas parcerias, na verdade, não precisa ter um TO o tempo todo na escola, mas para fazer essas consultorias, essa parceria, exato. esse envolvimento, essa leitura sensorial. A gente tem um importante. projeto de palestras gratuitos nas escolas, que a gente faz uma vez por ano. Eu não sei se esse ano, espero que a gente consiga, porque como eu estou com a função do mestrado e mais a docência lá na faculdade Não sei de se TO, tu vai ter tempo, né? eu não descartei, o que eu consigo, Sim, tá? sim. Mas o fato é que a gente estava indo todos os anos, fazendo um trimestre de palestras. Durante 3 meses a gente ia, disponibilizava agenda e ia nas escolas para fazer palestra que lindo. gratuita. Uhum. Que é um projeto muito bacana. Vamos ver como é que esse ano vai acontecer. Vai acontecer. Mas o importante é que se entenda. Integração sensorial é um processo neurológico do ser humano que começa já dentro da barriga da mãe e acompanha o ser humano por toda a vida até a morte e que tem algumas fases do desenvolvimento que são críticas, ali do nascimento até os 7 aninhos. Uhum. Só que quanto antes, mais crítica é. Sim. Porque essas redes, essas conexões neurológicas, elas estão sendo formadas, organizadas e mielinizadas. Uhum. Então, o que eu percebo o que o meu receptor recebe tem que chegar no lugar correto, lá no meu córtex cerebral, e fazer as conexões corretas. Eu não só vejo, eu não só ouço, eu não só sinto na pele, é tudo junto o tempo inteiro, por isso integração sensorial. Então, se eu processo uma entrada sensorial ruim, mal, se eu não dou conta de processar uma, automaticamente eu acabo impactando todo um contexto. E é importante que você saiba que isso não é fácil de ser tratado, isso não é um tratamento rápido. Uhum. Os tratamentos de integração sensorial, eles duram pelo menos 1 ano e, em média, 4 anos. Sim. 4 anos. E tem pessoas que ficam conosco mais de 4 anos. Porque é uma reorganização cerebral também. É uma reorganização neural. Exato, e né? conforme tu vai crescendo, tu vai tendo uma demanda de vida maior. A gente dá alta, as crianças voltam e tudo bem. Acabamos de dar alta ano passado para um menino. Agora, lá por março, abril, ele vai voltar, já está programado. Por quê? Porque mudou as demandas. Agora ele é letra cursiva. E ele ganhou alta verdadeiramente. De fato, ele estava muito bem para tudo que foi proposto. Só que agora a mãe se deu conta, olha, vamos começar com a letra cursiva, eu fui testar aqui e deu ruim. Vamos resgatar. Então, são blocos de tratamento que vão acompanhando a vida da criança. Muitas vezes agora mesmo, ontem, eu dei a devolutiva de um menino que está voltando. Eu acompanhei ele dos 2 aos 4 aninhos, ele ganhou alta, e agora ele está com 11, e ele está voltando. Entendeu? Por quê? Porque demandas de vida, gente. E isso é importante, né? Dizer, não é que regrediu. Não tem nada a ver com regressão, né? Porque essa também é uma fala recorrente, né? Nossa, regrediu. Não, gente, não regrediu. As demandas de agora não são as mesmas demandas de antes, né?
tem novos desafios, então esse cérebro precisa se reorganizar para esses novos desafios. Agora, pensa, o menino na pré-adolescência, o corpo deu um espicho enorme, né? Se desconfigurou todo. Isso. Vamos lá, vamos reorganizar isso de novo. Este corpo que se apresenta hoje. Agora, Né? exato. Não é se organizar aquele corpo de antes, né? Estava em desenvolvimento Exato. também e ainda continua, né? É. É esse olhar delicado que tu fala, né? Sobre esses contextos, né? E a gente trabalha com desenvolvimento humano. Eu não trabalho com autismo, com TDAH. com Olha que maravilha. Tu entendeu? Uhum. Tá, eu trabalho com desenvolvimento. Tá, se aquele sujeito tem uma condição diagnóstica de autismo, eu contemplo também esse diagnóstico. Mas não é para isso só que eu olho. Entende? Eu olho para um sujeito em desenvolvimento. E isso, gente, isso é uma coisa muito falha nas intervenções. As pessoas... Isso é falho na educação também, que as pessoas trabalham para o diagnóstico. Sim, elas colocam a gente o vem diagnóstico embatido isso muito aqui. primeiro, né? A gente trabalha para as pessoas. Para o Pedro, que tem um desenvolvimento. Uma história de vida. E tem uma família que age com ele de um jeito, Exato. de uma maneira, que vai ser diferente da Maria, do Ricardo, né, do João. As pessoas dizem, não, mas eles têm tudo, todos têm autismo. Sim, amor. Mas por isso que a gente fala sobre autismos. Que são todos diferentes. E aí as intervenções vão ser todas diferentes. Né? Isso é muito importante, meninas. Isso é fundamental. Mas Porque tu não limita. E aí eu acho que essa é a grande questão que a gente tanto bate aqui, né, e nas formações, e que eu sei que tu bate também, que é a gente entender que não tem um padrão, né? Tem uma ciência por trás. Isso é lindo. Mas não tem um padrão. Então não dá para desculpa, não dá para comprar o material, a cartilha na internet, que é feita para alfabetizar autismo e achar que vai dar para todo mundo, porque daí quando não acontecer, que vai se frustrar porque não vai dar, não vai entender por quê. Porque é exatamente por isso, porque a cartilha vem com um caminhão e o cara gosta de dinossauro, entendeu? E daí ele não vai fazer a cartilha, né? Gurias, e outra coisa que às vezes as famílias entram em contato com a infância e perguntam, vocês atendem crianças normais? Nossa. Veja bem. Veja bem. Entende? E por que eles perguntam isso? Porque eles entendem, porque isso se instalou na nossa sociedade. É uma um diálogo cultural. Quem busca por intervenção de TO são só crianças que não são normais. Não são normais. Quem que não é normal? É a doente, é a com TEA, é a com... Gente, só um minuto. Sabe que me aciona emocionalmente. Na hora eu respiro e digo, calma. Porque eu não posso julgar, a pessoa não sabe porque não, né? Aí eu explico, digo, não, gente, assim, a gente trabalha com desenvolvimento infantil, a gente trabalha com crianças, com adolescentes, com adultos, a gente trabalha com pessoas que têm algum desafio de desenvolvimento. Só que, olha, ao mesmo tempo isso é bonito o que está acontecendo. Porque assim, ele não tem um transtorno de desenvolvimento, ele tem uma dificuldade pontual. Uhum. Ele pode fazer terapia ocupacional, integração sensorial, ele deve. Antes que essa dificuldade pontual acabe gerando um transtorno mental, de saúde mental, entendeu? Porque vai. Se tu deixar correr... Se não der recurso para saber lidar... Assim, deixa eu dizer, a vida não trata, tá? Sim. Não deixa que a vida resolva, porque a vida ao não, contrário, claro. a vida prejudica, a vida faz a bola de Ela é neve ficar perversa. desse tamanho. Então, busca ajuda. Mas é só, vamos resolver só então. Se é só isso, deixa eu resolver só isso. Porque só isso, um dia, vai ficar desse tamanhão. Exato. Então, isso é o bonito, que as pessoas estão conseguindo perceber que a gente pode ajudar em situações pontuais e que não é somente aquelas pessoas que têm um transtorno de desenvolvimento, um diagnóstico primário que merecem, eu uso essa palavra, que merecem terapia ocupacional. Sim. Isso é bem importante, né? Porque quantas pessoas aí têm situações que nunca foram tratadas, né, Fê? Ai, gente. Que se incomodam com N situações, questões sensoriais mesmo, assim, né? Os barulhos recorrentes, né? Que se afetam muito, a ponto de se desorganizar muito, afetam, né? é uma boa palavra. Se afetam. Sim. Que elas são roubadas, elas são sequestradas. Exato. Por informações sensoriais que o sistema nervoso central delas não consegue inibir.
Isto. E aí elas têm um custo muito grande para viver. Isto. Porque elas têm que ficar administrando isso, O tempo todo. Exatamente. Mas complicado. porque isso não tem um diagnóstico por trás, não tem um transtorno por trás, se torna invalidado. Invalidado. E aí a pessoa diz, não é nada, não tem um nome, não tem um transtorno, não tem nada. E até acaba indo para outros especialistas, como uma psicomotricista, para dar conta de outras coisas, até mesmo psicopedagogo, querendo dar conta de lugares Psicólogos também. que é do terapeuta ocupacional. Exato. Quantas vezes eu já vi em clínica, atuando na psicopedagogia e fazendo essa supervisão de encaminhamentos equivocados, que tentando ajudar faz o erro. Né? E a mesma coisa quando tu falou, dentro da universidade nós escutamos pessoas falando, pessoas normais e pessoas anormais ainda hoje, em 2026. Ou típico Então, atípico, né? Isso, além do estudo, tem um compromisso daquilo que tu estás falando e como tu representa essa área educacional também, no nosso caso, e tanto dentro da especialização de psicopedagogia. Os termos, eles são muito importantes. Porque isso, as pessoas estão te olhando, tu está atuando dentro de uma universidade, o que acontece? Tu vai levar adiante um erro. Né? Então, tu sabe que fala isso, esses muito erros importante. podem ser muito graves. Eu vou contar para vocês uma história. Uma psico trabalhando com uma criança, uma menina, por medo. A criança tinha medo do cachorro. Uma psicóloga. Psicóloga, medo do latido do cachorro. Vários medos. E aí tinha uma psicomotricista junto atendendo essa mesma menina. Aí a psicomotricista, por algo ocasional, mandou um videozinho da menina fazendo uma atividade motora. E dizendo para a psico, ela não tem medo só do cachorro e do não sei o quê. Ela tem medo também de pular corda. Essa psico é minha amiga e parceira, me mandou o vídeo. Fulana, corre para um neurologista que essa menina, ou ela tem um tumor cerebral, ou ela tem uma doença degenerativa, ou ela tem alguma coisa muito séria está acontecendo. Isso é um sintoma cerebelar e é gravíssimo. Estava sendo visto como medo, insegurança. Nossa. Então, olha, a gente não pode pecar por excesso, entendeu? A gente tem que realmente buscar mais, investigar mais, se aprofundar mais. A gente não pode aceitar qualquer coisa de justificativa para uma dificuldade de desenvolvimento. A gente realmente tem que investigar o que está acontecendo. Eu já tive outros casos. Tive o caso de uma menina que estava com hidrocefalia. E a mãe... E tive um outro menino com uma doença... uma doença muscular, progressiva, degenerativa. Então, a gente tem que olhar o que está por baixo. É comportamento, é preguiça. É rígido que nem uma porta. Não aceita fazer nada. Gente, o menino tinha uma doença neurodegenerativa da musculatura. Agora me fugiu o termo. É raro acontecer. Mas tu vai querer que o raio caia e tu não perceba? Tu vai querer pecar por tu não ter investigado mais? Sabe? Então, isso vale buscar ajuda. E a terapia ocupacional, essa investigação de integração sensorial, contribui nesse processo, tá? Então, não aceite que não escreve porque não quer. Não aceite que não vá brincar com as outras crianças porque ele prefere o livro. Acho que até esse termo que tu usou, né? Ele é extremamente rígido. Tá, mas por que é extremamente rígido? Entendeu? Entende? Vamos dissecar esse completamente rígido. Claro. Por que é rígido desse jeito? Não dá só para aceitar que é rígido. Às vezes é um motivo mais grave, Exato. Outras vezes não, mas vale olhar. Vale olhar, exatamente. Acho que vale olhar para isso, né? Vale a gente investigar mais essa rigidez cognitiva, né? Então, acho que essa é uma dica importante, né? Porque me parece que isso se tornou muito fácil de aceitar, sabe? Não, ele prefere ficar sozinho. Não, ele tem uma rigidez cognitiva. Não, ele é muito seletivo. E se aceita isso como, entendeu? E ninguém faz nada. Não, gente, espera um pouquinho. A gente pode trabalhar com tudo isso. A gente pode tentar oferecer recursos para essa criança não ser tanto assim, porque para ti tá tudo bem, mas para ela sofre. Ela sofre. Tu entende? Porque ela sofre com essa rigidez cognitiva.
Porque tudo ela tem que ser reativa. E as pessoas nem imaginam o quanto de integração sensorial tem fragilizado para uma Pois é. Ninguém faz a relação. Isso. Mas se eu não entendo o mundo que eu vivo, e se eu tenho receio das sensações que estão no mundo, o que me resta? Exato. Só me resta o isolamento. Me proteger. Claro. Exato. É uma E reação. ser controlador mesmo, porque tudo que eu controlo, Eu tenho... conheço. Exato. É. Então, é isso que eu sempre digo. Assim, então, não dá pra gente cair nessa banalização, que também, né, de novo, fica muito mais fácil pra mim, né? Se eu digo, é rígido, é seletivo, Ou então, tudo cai e aí na... não muda nada, né? Ou então tudo cai na conta do autismo também. Exato, né? exato. Tudo na E conta não do comportamento existe autismo, característico. ponto. Exato. Bem importante, né? Não existe. Cada vez mais a gente está descobrindo questões neurológicas que coabitam o autismo, tu entendeu? Síndromes importantes que explicam as fragilidades tônicas, posturais, musculares, cerebelares. Ai, gente, muito cuidado com isso. Pois é, eu acho Diagnósticos que... equivocado, né? Às vezes tem autismo. Mas tem Sim, outras mas coisas junto, comorbidades, né? aham. Tem outras Entende? coisas junto. E às vezes a mudança de uma medicação. Eu tenho um caso que eu me emociono muito, sabe? Que é do menininho que hoje mesmo eu tive antes de vir para cá. Foi a supervisão que eu fiz antes de vir para cá. Uma graça de criança, uma família muito querida. Eles não moram em Porto Alegre, vieram para Porto Alegre para passar, eu não lembro quanto tempo, mas foi um bom tempo, fazendo tratamento na infância e em outros lugares daqui de Porto Alegre. Voltaram para a cidade, o menininho sempre com desenvolvimento muito frágil. Extremamente frágil. Até que uma neurologista aqui de Porto Alegre, maravilhosa, botou o olho nele e disse assim, esse menino tem a síndrome tal e tal. E de fato, ele fez os exames e constatou a síndrome. Ele deixou de ser autista? Não, ele é um menino autista. Claro. Mas tem uma coisa a mais, tem algo a mais. Só que vejam, o que aconteceu? Ele tinha que fazer um tratamento medicamentoso para a síndrome. E ele de fato fez. E hoje ele é outra criança. Ele parou de se bater. Ele se interessa pelo mundo. Ele quer aprender. Ele sorri. Sabe? Gente, ele mudou muito. E isso foi a mudança da medicação. Foi acertaram a medicação porque trataram a síndrome que vem antes do autismo. Porque essa síndrome aumenta a probabilidade de autismo. Enfim, se não tivesse feito isso, a gente ia estar com até agora ele se batendo, todo machucadinho. É isso, Sim, né? É não reduzir o olhar, né? Não reduzir. A gente tem falado muito sobre não isso. Não é ponto de chegada, isso. É ponto de partida. Isso. Dali para não mais. É o fim. Não é né? o fim. É o início, né? É ter isso como para alavancar a investigação, né? E a investigação ela é muito maior e ela é o tempo todo. Né? O tempo todo. E como é importante os pais entenderem isso. Mas a gente sabe, quem é que falava aqui? Eu acho que era a Beta que falava sobre essa dificuldade de conseguir profissionais que vão fazer esse movimento. Porque tem todo um custo, né, por trás. Exato, né? exato. Então, assim, as políticas públicas têm que se dar conta disso, coisa, né? Não adianta. Porque é muito sério. Precisa ter recurso financeiro para conseguir os tratamentos, né? Sim. Que raiva, né? A política pública ainda não dá conta de saúde, ainda não dá conta disso, né? Fê, de que forma tu acha que a TO ela pode dialogar com os professores, com a EE, com a escola, para construir práticas mais inclusivas? Eu acho que esse entendimento do funcionamento sensorial das pessoas e ensinar essa equipe de educadores a abrir o olhar, a realmente parar de entender que tudo é comportamento e proposital. Que tem uma base sensorial que determina absolutamente tudo, tá? Todas as escolhas que a gente faz, conscientes e as não conscientes, elas têm a base no teu perfil sensorial, na tua função sensorial, como que tu funciona sensorialmente. Isso fácil de desprender de preconceitos. Perfeito. Ai, que saco esse guri desobediente que não para quieto. Não, olha que só, esse menino que não dá conta do seu corpinho, porque os sistemas sensoriais de base do desenvolvimento do movimento e das sensações, né, corporais não está maduro. O que eu faço com isso? Então, o menino que aprende mais quando ouve do que quando vê, ou aprende mais quando vê do que quando ouve. Ele escuta melhor por qual ouvido? Qual é o ouvido dominante? Onde tu vai posicionar ele na sala? Vai posicionar o ouvido dominante virado para a janela do pátio, que
que dá para o pátio da escola ou vai posicionar a ouvido dominante virado para a professora, para o centro da sala? Então, algumas situações que o olhar da TO alcança e o do educador não alcança porque desconhecimento. Porque não tem esse conhecimento. Né? Então, acho que essa construção, esse diálogo, sabe? A dificuldade educacional é essa. O desafio de participação escolar é esse. Tá, vamos ver por quê. Veja bem, aí tem muito barulho. Essa é a hora do abafador, do bloqueador de ruídos. Então, essa construção ela é riquíssima, gente. Tem escolas que são muito abertas. Nossa, tem uma escola em especial, eu não vou falar o nome, mas que ela tem o meu coração, sabe? Porque ela é aquela escola que manda o WhatsApp direto para mim e diz, olha, a gente tá... Assumir que tá difícil. E nos ajuda, a gente tá com dificuldade. A gente quer Vem aprender. aqui, olha, observa. Faz um trabalho interdisciplinar efetivamente, assim, né? Na verdade, quanto mais aberta a escola está para os profissionais da área da saúde, mais eles têm fortaleza, recurso para poder ajudar os processos, construir processos de ensino e aprendizagem. Né? Mas tem outro lado também, né? Já te dou a palavra. Que esse profissional da saúde também vem com um olhar amoroso, né, Fernanda? Então, assim, eu conheço a tua forma de chegar na escola. Tu não chegar na escola chutando a porta e dizendo, eu é que sei, e vocês não sabem nada. Pior é que isso é verdade. Né? Tem isso cuidado, também, né? Porque daí, eu já tive escola, né? Tu sabe disso. Eu tive uma escolinha infantil por 6 anos. E eu sei, olha, era uma escola pequena, tinha só 70 alunos, não era uma escola como é um Rosário, né, uma escola grandona, um Anchieta da vida, sei lá eu. E eu já, né, meu papai do céu, aquela turminha cheia de pitocos e eu, né. Então eu sei o que é tu ser uma professora numa turma. Eu sei o que é tu ter que lidar com 20 individualidades, 20 universos. Eu tiro o meu chapéu para as professoras. Eu admiro até o último fio dos meus cabelos. Eu sei que não é fácil. Sim. E eu sei que muito, muito é imposto. Imposto pelo nosso governo, imposto pela nossa cultura, imposto pelos pais, imposto pelo grupo educacional que ela trabalha, pela instituição. Eu sei que existem muitos desafios. Eu não julgo, de verdade. Eu acho que por isso a minha abordagem é mais... Exato. Sim. Eu acho que isso faz a diferença numa parceria, tu entende? Quando essa é a parceria, essa é a rede. Que isso sim ajuda. Porque quando esse profissional chegar na escola dizendo, tu tens que fazer assim, porque assim é o certo, eu estou te dizendo porque eu que sei, essa professora ela já vai ser reativa. Tu te coloca num outro papel, num papel que não cabe às especialistas. Os especialistas têm que estar ali para colaborar. E aí, essa é a outra pergunta que tu já trouxe algo, que é sobre a fortaleza, sobre o teu papel ali, os fortalecimentos que se dá entre a parceria de terapia ocupacional com a educação e as fragilidades. Tu já deixou assim nas entrelinhas, mas o que mais te toca, te afeta na escola? Na escola, uma fragilidade e algo que tu considera assim, eu acredito que seja abertura, uma fortaleza. Né? Eu vou te falar que tem escolas assim que é revoltante, tá? Eu não julgo uma prepotência danada, sabe? Isso é muito triste, sabe? Porque é uma via de mão única, né? A gente tentando, a escola fazendo de conta, porque para ti, pai, eu tenho que fazer de conta. Então, faz de conta que, então, aceito a reunião, faço a ata da reunião, sorrio para a profissional que está ali, faço de conta e, na verdade, não exerço nada daquilo, não aceito o convite a repensar, a refletir, a construir, mas faço de conta. Então, tu não tem nem como tu modificar uma situação porque ela está posta de uma forma muito bonita para quem vê. Mas quando tu recebe a fotografia da tarefa que foi enviada para casa, que a família te manda, onde está tudo aquilo que a gente conversou? Não está. Sim, desaparece. Não tem nem a tentativa né, da construção. Tem algumas escolas aqui que eu me arrepio quando chega a hora de marcar em reunião. Sério que tem que, porque eu estou trabalhando para aquela criança, mas vamos lá.
sabe? Porque diálogo complexo. E tu usou um termo, né? Prepotência, né? E de orgulho, de achar que a escola tá se ainda metendo é um aqui? lugar de poder Deixa ainda. A gente, A gente fala muito aqui do trabalho colaborativo na educação. Fê, ela não aprendeu ainda a trabalhar de forma colaborativa, né? E falando como educadora, a gente ainda se sente muito ameaçado pela educação de uma forma como as relações têm acontecido, né? A gente tem tido invasão muito forte da saúde na educação e determinando muito como a educação deve agir, né? E eu acho que isso é que tem atrapalhado, esse é o ruído. é verdade. Esse é o ruído da comunicação, né? De 50 profissionais que entram na escola, 2, 3 têm o teu perfil. Né? Tem o perfil da Fabiane Munhol, que a gente trouxe aqui, tu entende? Que senta, que conversa, que acolhe, que realmente quer colaborar, que não determina as coisas, que quer construir junto, né? Que quer construir rede. Né? Então, o resto tudo quer impor alguma coisa. E eu acho que essa é a grande dificuldade, né? A gente precisa aprender a construir, né? Ser efetivamente rede. Rede tem um outro significado, né? Rede tem um significado de parceria, tem um significado de igualdade, tem um significado de apoio, né? Assim como tu me apoia, eu também vou te apoiar, porque o que acontece aqui na escola só eu sei. Né? E isso pode também ser significativo para ti. E por então isso que diferente, acontece, né? que muitos especialistas acabam conversando com a sua família e pedindo, inclusive, para tirar esse aluno dessa escola. Porque se tu não tem essa relação, isso pode ser muito prejudicial nesse período de desenvolvimento do sujeito. Cansei de ver especialistas sugerindo, olha, quem sabe, a gente vai ter que trocar de escola. E isso acontece com esses impasses. Quando a escola não se coloca no lugar pedagógico, ela quer se colocar no lugar de todos os outros especialistas. A partir do momento que isso não acontece, tu vai deixando brecha. Eu digo que tem uma coisa, gurias. A gente, quando não sabe muito bem fazer o que a gente precisa fazer, a gente se apropria do fazer do outro. Exato. Uma frase linda, a fono isso que aí. trabalha com desfraude. Isso aí. Isso. Eu sempre digo isso. Te apropria do teu saber. Qual é o meu saber? Meu saber é pedagógico. Eu preciso fazer o meu saber muito bem feito. Aquilo que não é do meu saber, eu vou criar uma rede com outras pessoas para a gente se fortalecer. Permite que o outro fale também, né? Mas o meu eu preciso saber fazer bem feito. Lá na infância, a gente tem muitas reuniões, a gente é virado em reunião, né? E aí eu sempre falo isso para as gurias, não tem problema nenhum tu dizer que não sabe. Não tem problema nenhum dizer que isso tu não domina. Sabe? Isso é bonito de ser dito. Né? E que tu vai buscar ajuda ou que tu vai pedir assessoria da físio, porque essa parte é referente a questões posturais que tu não tem segurança. Sabe? Isso é ok, tá tudo bem fazer isso. Exato, não há problema nenhum. Ninguém precisa saber tudo. Não, graças a Deus. Porque Graças a Deus, até me desconfio um pouco da pessoa que sabe, diz que sabe de todas as áreas, de tudo, porque eu digo, quem faz já tudo não faz sabe nada, não adianta. Isso é a Marlene fato. Rosé que Quem dizia muito isso, sabe de tudo, não sabe de quem nada. muito fala, pouco faz. Exatamente. É verdade. Nosso tempo está acabando. Vamos lá para um quadro que a gente chama quadro Tá de Boa, tá? Tá. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Então, uma palavra que define para ti o sensorial na infância. Essencial. Essencial. Algo que a escola costuma chamar de birra, mas que pode ser sensorial? A rigidez. Sim. Com certeza. Um som da escola que pode ser muito difícil para algumas crianças. Refeitório. Pode ser enlouquecedor, quer dizer, né? Jesus. É muito cheiro, muito barulho, muita som, gente. O som reverbera, porque a parede em geral é de azulejo. Tem mais de uma, tá? Posso falar mais uma? Pode. Por exemplo, ginásio. E as crianças se desorganizam Muito, né? nem querem entrar. Esse som que reverbera, esse som que dá eco. Sim. Algo que as famílias costumam ouvir sobre sensorial e que não ajuda em nada. Então. Coloca na escola que passa. Põe no balé que melhora. E vou te falar. Médicos falam isso. Então. Põe no balé que melhora. Atividade extra uma criança classe. com uma dispraxia total. Põe no balé que ajuda. Põe no balé que ajuda. Não precisa ter, põe no balé que ajuda. Nossa. Uma atitude pequena, mas muito inclusiva no cotidiano da sala de aula.
Abraço, apertado, sustentado. Conta até coisa 5. linda. Conta até 5. Ai, que lindo. Eu adoro. Algo que toda professora deveria saber sobre regulação sensorial. Cada aluno, cada criança, cada indivíduo tem a sua forma de se regular. E vocês têm a de vocês. Conheça a sua criança. E a gente observando a criança, a gente tem pistas muito ricas de como ela se regula. Sim. Tu disse uma coisa bem importante. E de como ela se desregula também. Também. Nossa, saber, podcast, só isso de boa com a diferença. saber como se regula e saber como se Nossa, desregula. nossa. Essa é a melhor coisa para Anota saber. no caderninho. Anota no caderninho. Porque tu vai encontrar um padrão. Hoje foi assim, amanhã... Isso. Olha, observe, toda vez que aconteceu isso. Isso. Eu sempre digo isso também. Então, essa sensação aí só de se regular. Isso mesmo. Uma frase que tu diria para uma criança que está sobrecarregada sensorialmente. Respira. Respira. Cheira a florzinha. Vem cá com a tia Fernanda, vamos respirar comigo. Me dá um abraço. Estamos indo para o lugar certo. Mas a então. gente sabe de uma coisa, uma frase, eu não usaria frase, tá? Aham. Porque eu não falo com quem está desregulado sensorialmente. Porque a entrada auditiva pode ser mais um. Eu ajo. Uhum. Eu me aproximo, eu observo, eu vejo por onde eu vou, mas a minha relação é sensorial, Aham. e não Maravilha. cognitiva. Maravilha. Toque. Toque, ótimo. música, aroma. Aroma. Como é o toque? Cada um tem um toque Sim. de preferência. É um carinho assim, é uma massagem profunda. Os movimentos ritmados são extremamente calmantes. A gente nana nenê de forma ritmada. Então, às vezes, um abraço que não é paradinho, mas que é ritmado. Que é balançado. Todas essas coisas a gente descobre se a gente vai coisa observando cada um deles, né? Sim. O mundo é programado para cheques do fazer, do dar conta, da produção. O mundo não é programado para observar sensações. Só que tu só Sente, aprende se essas conecta. coisas observando. É uma investigação. Não né? tem checklist para isso, Fernanda. Abaixa o teu acionamento intelectual e cognitivo. Abaixa. É embaixo, entendeu? E te relaciona de uma forma mais primitiva Exato. mesmo, sabe? A partir de sensações. Tu vai desconstruir tanta encrenca. Exato. Nossa, tu Coisa vai observar tanta coisa Sabe que às vezes para antecipar. Às vezes assim, apagar a luz da sala de aula. já é uma grande ação. Nem precisa falar, fica quieto, fulano, senta, fulano, Só dá apaga a apagada. luz, espera o efeito que isso causa, Uhum. acende a luz e aí começa a falar. É. Inclusão para ti, em uma frase curta, pensando no corpo e nos No sentidos. corpo e nos sentidos. Para mim, inclusão é empatia e acolhimento. Ai, Se não tem, conversa com o que a gente fala. se não tem Que isso, isso? caramba, Não não é. é inclusão. Não é inclusão, Não exatamente. é sobre a quantidade de coisas que tu aprende, de conteúdo. É sobre o quanto esse sujeito é feliz no ambiente que ele está. Exatamente. Porque O quanto isso ele- faz com que ele consiga ter acesso a esse comportamento de aprendiz, de troca, de descobertas. Lindo. o pertencimento faz aprender. Eu só aprendo se eu sou pertencente. No ambiente que eu me sinto. Se eu não sou pertencente, eu não, Não tem aprendo. como. Não. Aí tu tá Porque eu não lutando. saio nunca do movimento reativo, né? Reativo, de proteção. Exato. Um ajuste simples no ambiente escolar que faz muita diferença. O lugar onde as pessoas sentam é extremamente importante. A forma como as pessoas estão sentadas, eu vejo atrocidades nas salas de aula, de cadeiras e mesas que não têm adequação postural, que não são adequadas para aquele tamanho de corpo. E que isso para mim, que não tem dificuldade nenhuma de desenvolvimento, sento mesmo em qualquer cadeira, em qualquer mesa e está tudo bem. Agora, põe ali uma criança que tem fragilidades sensoriais, fragilidades atencionais, vê o que uma cadeira mal organizada em relação ao seu corpo provoca. Fica 4 horas sentada numa cadeira que não é bom para ti. Nossa. Tu vai ver o resultado também. Né? A gente Só às que vezes... as escolas não falam Às vezes a isso. gente tem que passar pelo corpo da gente para sentir a experiência, né? Fê, querida, estamos quase finalizando nosso podcast, uma aula, não foi nem podcast. Eu queria te perguntar qual a dica que tu poderia dar, né? Essa é uma pergunta que de tantas outras coisas que tu falou aqui que são importantes para os professores. Tá. Se eles estão se dando conta desse sensorial hoje, né?
E o que eles poderiam fazer nesse momento? Tá. Que eles percebessem algo sensorial. Tem uma técnica que eu gosto muito, que é tu ter um caderninho de anotações Das nossas, dos caderninhos. e começar a anotar características sensoriais que tu percebe nesses alunos em especial que estão sendo mais demandantes e que precisam um pouco mais da tua ajuda. Eu acho que o registro faz a gente estudar a criança. Então, eu acho isso muito positivo. Isso é uma técnica, é uma prática que vai te ajudar a descobrir Isso é ciência, estratégias. né? Isso é ciência. Então, como ele chega, né? Qual é o comportamento que ele tem quando ele chega? Está mais agitado, mas ele se acalma quando? Como? Do quê? Como? Porque nisso tu vai ir encontrando padrões que ajudam Tu vai Quanto mapeando. tempo ficou desorganizado? e padrões que atrapalham. É. É estudar a criança. Maravilha. E estudar a integração sensorial, porque mesmo tu sendo professor e não sendo uma TO, quanto mais tu souber, melhor, e tem realmente ferramentas de aprendizado. Paula Serrano, que quem escreveu esse livro, tem um livro mais recente que foi publicado, acredito que o ano de 2024, que é o Brincar e... eu não lembro o nome, mas começa com Brincar. Mas coloca Paula Serrano. A gente vai botar na descrição do link depois. Paula Serrano, que tu vai ver que... Livros da Certo. Paula Serrano, tu vai ver o livro mais atual. Gente, a leitura, podcasts como esse, o Sensorial Pod, que é um podcast Vamos botar na descrição lá também, todo o teu. direcionado para questões sensoriais. Tem tanta coisa na web disponível, tanta coisa ruim, tanta coisa boa. Tem umas coisas que, enfim. A gente vai botar essas coisas boas. Mas, assim, qualquer coisa, se precisarem, podem mandar mensagem para mim, que eu tento, sabe, né? Sou a pessoa que gosta de contribuir, então eu tento ajudar, indicando alguma coisa mais precisa. Sim. E para as famílias, Fê, o que tu poderia deixar aí de mensagem para essas famílias que estão... Coragem. Não é uma corrida de 100 metros, nunca foi. Uma grande maratona linda que é a vida. Tem uma diferença numa corrida de 100 metros e uma maratona, né? É. A gente tem que dosar a energia. Dosar a energia, saber descansar. Ótimo. E ensinar a criança a descansar. A desfrutar. Porque se a gente liga no 4x4 e sai numa alta velocidade, o motor funde, as rodas se arriam. Então vamos lá, devagar e sempre, constâncias nos processos, gentileza, respeito, calma. Né? A gente vai chegar lá, talvez não em um dia e uma semana, como eu falei, mas eu acho que tem que ter muita calma, porque é uma criança, é uma vida, entende? Uma pessoinha mimosa. Não é uma máquina, né? Perfeito. Fernanda, eu queria te agradecer, né, por essa aula. Imagina, o agradecimento é meu. Nossa, por essa aula, por essa construção tanto pedagógica e didática que tu trouxe dentro dos teus conhecimentos da terapia ocupacional. Eu acho que trouxe muitos esclarecimentos. As pessoas que assistem, e a gente vê nos comentários, são professores, psicopedagogos, são outros especialistas que estão aqui sedentos também para entender cada vez mais a importância de um terapeuta ocupacional na vida da criança, dentro dessas construções que tu faz de entendimento. Então, muito obrigada, querida. Imagina, eu Foi que agradeço. ótimo, ótimo Bom demais. mesmo. Eu não tenho o que falar, né? Tá contigo sempre maravilhoso. Querida. Maravilhoso. Como um bom livro de... Gurias, parabéns por esse projeto. É um projeto obrigada. construído com amor e carinho. Muito afeto. A gente se preocupa muito, eu e a Mari, de tanta coisa que tem na internet, de informação. E a gente, quanto pesquisadora, diz, não dá para ter tanta informação só, tem que ter conhecimento. O que a gente faz? Qual é a minha responsabilidade nisso? A Mari tem uma palavra que chama... Qual é o meu propósito na vida? E o propósito, acho que é passar conhecimento de verdade, sabe? Coisas que a gente diga, não, isso aqui a pessoa pode confiar. Né? Aqui ela pode se calcar e dizer, tá, aqui eu posso ir. Aqui eu conheço a pessoa, eu sei que a pessoa fala com ciência, e esse era o nosso objetivo, assim, sabe? Para minimamente despertar, né? Sim. Porque eu acho que é isso que a gente pode fazer. Podcast de professor, não tem jeito, vamos relembrar, desculpa, tem que ler, tá? Não tem como. Tem que estudar, então, tem que gente. estudar. Hoje de manhã a Fernanda nos disse, e saiu o melhor. Tá, a gente vai colocar lá a descrição do melhor, mas o melhor a gente não tinha ainda. E é a mesma autora. É a mesma autora. Olha que beleza. A gente pode modificar, a gente pode crescer ano a ano, né?
Mas, ok, fica aqui a indicação, integração sensorial no desenvolvimento e aprendizagem da criança. O livro tem a ver com o que a gente falou hoje, mas a Fernanda trouxe, então, que tem um novo livro da Ana Paula Serrano, né? Da Paula Serrano, desculpa. Tem uma Ana Paula Serrano também que fala sobre bebês de Portugal. Então, a gente vai colocar a descrição lá no link do podcast, né? E aí a gente põe a descrição do novo livro dela também, certo? Assim como a gente vai colocar o link do podcast da própria Fernanda, que é Sensorial Pod, né? Do Instagram da infância. E do Instagram da infância, que tem uns videozinhos. Ali tem conhecimento, tá? Não é informação, tem conhecimento. A Fernanda faz uns vídeos curtos, assim, dando milhões de dicas importantíssimas, trazendo conhecimento. Então, vale muito a pena vocês também acompanharem. O podcast dela também, ela traz pessoas maravilhosas para conversar. Eu já estive lá, bem bom. Então, a gente vai colocar tudo lá na descrição do episódio, assim. Então, Fê, de novo, muito obrigada. Foi um momento maravilhoso estar contigo. Sempre é, né? Uma honra te conhecer, estar contigo. Nos sigam, nos acompanhem, né? Compartilhem aí para quem vocês acharem que seja importante. Mandem os comentários, né? Para quem mais vocês querem que outros assuntos vocês querem que a gente aborde. A gente já está com uma lista boa aí de pessoas para 2026. Certo? Nos vemos. Acompanhem nossas redes sociais, a da Fernanda, da Carla, a minha rede social. Esse material ele fica hospedado no YouTube, então nós no Spotify, no Spotify também, o da Fernanda também no YouTube, Fernanda. Também YouTube, Spotify. Então é no Instagram. Nós vamos deixar tudo na descrição para vocês acompanharem. Agradecer a Verbo Educacional, a nossa parceira. Sem a Verbo, não conseguiríamos estar aqui abrilhantando. Procurem os cursos. A Verbo é uma instituição séria, com profissionais sérios. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até.